né? Romanos 6, na verdade, não é o capítulo todo, não, é de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, tá só uma parada aqui. Ah, ele começa falando de um fato. O que é um fato? É uma coisa que aconteceu, é uma realidade. Ele está falando de uma realidade aqui. O que é que ele diz? Que nós morremos para o pecado, que todos nós que fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, e para depois participar da ressurreição, mas isso já é o segundo ponto. Então veja, existe uma realidade espiritual. Como é que nós vamos. É, olha, a fé não é uma coisa teórica, não, viu? A fé é uma coisa prática. Tanto é que Paulo fala que nós viveremos pela fé, né? Viver pela fé é uma coisa prática, não é só teoria, não. Então, como é que nós vamos trazer essa realidade espiritual de que já morremos para a nossa vida? Aí o texto vai seguindo e vai explicando. Primeiro ponto, sabendo. O primeiro ponto é saber. Interessante que são 3 pontos e são 3 verbos, né? É, é importante toda vez na Bíblia você observar bem os verbos, porque verbo exprime o quê? Ação, né? Então, normalmente o verbo diz o que é que a gente deve fazer. Então, exprime uma ação. Primeira coisa que a gente precisa fazer em relação a essa realidade espiritual, saber. A gente precisa saber disso. Então, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores, de novo, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer, né? A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Que nós vamos morrer para o pecado? Não. É passado. Tudo passado. Pode ver que tudo aqui está no passado. Nós já morremos. Oi, mas por que a gente é tentado e a gente às vezes cai? Como é isso?
as dúvidas que eu tinha, né? Então, primeiro, saiba que você já morreu. Você, o velho homem foi crucificado com Cristo. Aí o segundo ponto. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o segundo ponto é considerar-se. Considerar-se é entender, admitir, admita isso na sua vida. Você já morreu. Reconhecer, aceitar, julgar. Eu vejo assim, você é, oh meu Deus, considerar-se, você se considerar morto, é você trazer essa realidade espiritual para a tua vida diária, no dia a dia. Não é para se considerar uma vez e pronto, não, viu? É o tempo todo, porque o diabo vai tentar você o tempo todo. Então, o que é que você vai fazer quando você é tentado? Ah, meu irmão, já morri para isso. Glória a Deus. E isso é andar pela fé. Isso é colocar a fé em prática. O Senhor, ele dá dicas para a gente praticar a fé, é fazer algo na prática. E eu tenho feito isso e dá certo, gente. Não é que eu vou me considerar para morrer, não. Não, não é isso. Eu vou considerar algo que já está consumado. Eu estou morto para o pecado. Eu morri para o pecado. E quando você faz isso pela fé, funciona. Às vezes a gente, principalmente os homens, são muito tentados no olhar, né? Muito tentados. Só o olhar é um problema. Aí eu gosto muito de ir na academia e academia é um problema, né? É um problema sério. E aí eu estava lá, tranquilo, na minha, quando eu vejo uma criatura belíssima, porque Marco Moraes uma vez falou que tem irmãos que, para vencer o pecado, eles ficam olhando para cima, para não poder ver nada, né? Só que se você olhar para cima, você pode cair num buraco no meio da rua, né? Outros olham para baixo. E quando vem uma criatura bonita, uma mulher bonita, dizem, sai Satanás. Não é Satanás não, rapaz, é uma criatura de Deus. Foi Deus que criou. Marco Moraes uma vez falou sobre isso. Aí vi essa criatura na minha frente, fazendo uns movimentos lá. Eu digo, oh, glória a Deus, Senhor. Eu já morri para isso. Aí me virei e fui para outro lugar. Então hoje, quando eu sou tentado, eu dou glória a Deus. Porque, glória a Deus, Senhor, porque eu já morri para isso. Eu sou uma nova criatura. Gente, funciona. Você tem que trazer para a sua vida diária essa realidade espiritual. Amém? Isso é fé. Terceiro ponto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais. Então, o terceiro ponto é oferecer. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado,
como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque, gente, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Gente, o pecado não terá domínio sobre nós. Nós já morremos para ele. Isso é um fato consumado na cruz de Cristo. Jesus resolveu isso na cruz. É passado. Passado. Amém? Então, hoje, eu não vou mais oferecer o meu corpo para o pecado. Os meus membros para o pecado. Eu vou oferecer o meu corpo a Deus como ressurreto dentre os mortos, que é um fato também. Nós ressuscitamos. Quando a gente sai da água, o que é que acontece? Nós somos ressuscitados junto com Cristo. É outro fato. Eu sou ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus. E agora eu vou oferecer o meu corpo como instrumento de justiça. Em vez de oferecer para o pecado, eu agora vou oferecer a minha vida para servir ao Senhor. Amém? Tem muito a ver com Romanos 12, 1, né? Ele fala assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus não quer mais sacrifício de animais mortos. Ele quer um sacrifício vivo, que é o nosso corpo. Oferecer o nosso corpo vivo para Deus. Então, a questão do pecado é isso aí. A próxima questão como é que se diz? Mais complexa, mas dá para entender também. Então, pecado é isso. Você já morreu, considere-se morto e acabou. Está consumado. Agora temos um outro problema: a nossa carne. À medida que a gente for avançando, a gente vai definir o que é carne, né? Na verdade, carne é nossa natureza caída, né? Que mesmo que ela não peque, para você ir para esse segundo ponto, é importante ter passado pelo primeiro, porque você vai ter muita dificuldade de enfrentar a carne se você ainda não enfrentou o pecado. Mas a carne é a nossa natureza caída. Então, não é só pecado. É, por exemplo, falta de amor. Às vezes vem sentimentos que você não quer, mas vem. A carne, é um problema. É um problema. A gente se conduz inconvenientemente, certo? Eu tenho muito problema com brincadeira. Eu tenho que parar de brincar. Às vezes, com a brincadeira, a gente termina expressando alguma coisa que a gente não tem coragem de falar sério, mas na brincadeira a gente. Então, como é que a gente lida com essa carne? Eu queria ler com vocês um texto grande também, Filipenses 3, de 4 a 11,
para mostrar como é que Paulo lidou com a carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quer dizer, ele era judeu, filho de judeus. Quanto à lei, fariseu, que era a mais rígida que tinha. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha o que ele fala aqui. Paulo era perseguidor da igreja porque achava que estava fazendo o correto, porque achava que estava sendo zeloso com Deus, perseguindo hereges. Ele não achava que estava fazendo algo errado. Ele era um homem zeloso, por isso que o Senhor viu o coração dele e disse: esse eu quero para mim, esse eu quero do meu lado. Esse vai ser uma bênção comigo. Que ele era zeloso. Ele não era um cara descansado. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Já pensou? Paulo, antes de se converter, ele dizia: eu sou irrepreensível em relação à lei, eu faço tudo certo. Tinha um cara mais justo do que esse, humanamente falando, né? Aí vê o que é que ele fala agora. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo. Ó, ele não considerou perda só o lado ruim, vamos dizer, que ele nem tinha, né? Aparentemente nem tinha. Devia ter, devia ter. Mas ele considerou até essas virtudes todas dele, ele considerou como perda. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio é lixo. Refúgio é aquilo que não presta. Ele considerou tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos destrinchar esse último versículo aqui, que esse versículo é importante. Veja, ele deixou a justiça dele toda de lado, né? Ele agora só quer a justiça baseada na fé, que procede de Deus. Ele não tem justiça nenhuma. Ele chegou a essa conclusão. E para o conhecer, ele quer conhecer cada vez mais a Deus. E o poder da sua ressurreição. Ele quer conhecer o poder da ressurreição na vida dele. Isso é fé prática. Isso é você praticar a fé. Senhor, eu quero conhecer o poder da tua ressurreição na minha vida. Eu não quero só ouvir falar que eu fui ressurreto contigo. Eu quero conhecer esse poder.
essa vida nova e a comunhão dos seus sofrimentos. Aí o negócio já começa a ficar. Paulo queria ter comunhão com os sofrimentos de Jesus. E pior, conformando-me com ele na sua morte. Paulo, ele se conformava com Jesus na sua morte. Isso é uma coisa prática também. Eu tenho que viver a morte de Jesus na minha carne. Olha, a nossa carne não tem jeito. Você não pode melhorar a sua carne. Você não consegue santificar a sua carne. Sabe o que é que você tem que fazer com ela? Você tem que morrer. Você tem que se conformar com a morte de Jesus. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu não vou nem entrar nessa seara, porque dá a entender, eu estou entendendo, que isso é vital para você ser salvo. Aquele primeiro versículo a gente também viu, né? Que a gente, depois de depois que a gente se converte, depois que a gente é justificado pela morte de Jesus, a gente tem que ser salvo pela vida de Jesus. Eu não vou nem entrar nessa seara, mas eu estou entendendo que o negócio é sério. Então, é, o que é a nossa carne? O que vamos definir mais um pouquinho, né? A nossa carne é o nosso eu, nosso ego, e é exigente. Sabe o que é que o nosso eu gosta? Gosta de atenção, e gosta de elogio, gosta de honra, gosta de ser o centro das atenções. Vê como são as redes sociais. Todo mundo mostrando uma vida maravilhosa. Quando tu vai ver a vida da pessoa, é um inferno, porque tem recentemente dois YouTubers esses, né, é, que influenciam os outros, como é o nome? Influencer. Dois influencers desses se suicidaram. Que vida é essa, minha gente? É uma vida falsa. Isso é hipocrisia. Mostra só maravilha. E, na verdade, a vida dele é um inferno. Então, o nosso ego gosta disso, gosta de holofote. É, queria ler outro texto. Tem muitos textos. Esse texto é mais curtinho, mas ainda é um pouco comprido. 2 Coríntios 4, 7 a 12. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora veja essa frase. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
Até que, enfim, eu descobri o segredo de Paulo. Porque Paulo não fala, estou crucificado, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa vida que hoje eu tenho pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Qual era o segredo dele? Morrer. Olha aqui, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste. Você quer que a vida de Jesus se manifeste na sua vida, no seu corpo? Quem que quer isso? Eu quero. Então, meu irmão, leve sempre, é o tempo todo, o morrer de Jesus. Você tem que se esvaziar para Jesus te encher. Mas é um esvaziar de morte. Você tem que morrer. Alfredo tem que morrer. Porque senão quem vai se manifestar na vida dele é ele. Agora, se Alfredo morrer, aí Jesus, opa, agora eu posso usar esse vaso. Agora eu posso me manifestar na vida de Alfredo. Deixa eu falar logo um versículo. Não, vamos terminar esse texto. Vamos terminar. Ele repete, no próximo versículo, ele repete tudo de novo. Ó, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o segredo. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse último versículo é interessante. Paulo diz que em nós opera a morte para que opere em vós a vida. Se eu não morrer, a gente vai ver um versículo mais na frente. Se eu não morrer, eu vou falar logo. O grão de trigo, quando cai na terra, se ele não morrer, ele fica só. E se ele morrer, ele dá muito fruto. Se eu não morrer, eu não vou dar fruto. Eu vou ficar só. Então, eu tenho que gerar, ó, de modo que em mim opera a morte. Para quê? Para que opere vida em muitas vidas. Se a morte operar na minha vida, eu vou ser um instrumento de Deus para operar a vida em muita gente e dar muitos frutos. Amém, gente? Estão acompanhando? É, é justamente esse versículo que eu ia falar agora, né? Que está lá em João 12, 24 e 25. Jesus fala: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Interessante é o que vem logo depois. Quem ama a sua vida, perde. Perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ó a salvação de novo, rapaz. A salvação tem a ver com esse negócio. Não é só para dar fruto, não. É, você quer produzir muito fruto, gente? Querem produzir muito fruto? Eu quero. Então eu tenho que morrer. A minha carne, o meu eu, tem que morrer. Eu tenho que me conformar com a morte de Jesus. Esse conformar é tomar posse, viu? É tomar posse. É fé.
É uma coisa concreta, não é uma coisa abstrata. Eu tenho que, o dia todo, me conformar com a morte de Jesus, tomar forma, morrer. Aí ele fala, né? Quem ama a sua vida. Engraçado que nos outros evangelhos ele fala aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aqui ele fala quem ama a sua vida vai perder. Rapaz, a gente se ama, não é verdade? Eu acho que quando Jesus falou que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, não é aí tem pessoas que dizem não, você tem que se amar primeiro para poder amar. Menino, quem é que não se ama? Quem é que não tem amor à vida? E nesse caso a vida da alma, né? O ego. A gente se ama, rapaz. A gente cuida muito da gente. Quem é que não se cuida aqui? Só se tiver depressivo, sei lá. Mas uma pessoa saudável, ela se cuida. Ela cuida do corpo. Por isso que a palavra diz que a gente deve cuidar a gente deve amar a esposa como a gente cuida do próprio corpo, né? Porque, meu irmão, todo mundo se cuida e se ama, né? Então, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Eu acho que o Senhor, ele permite algumas coisas para a gente começar a odiar a nossa vida. Rapaz, eu não. Eu já cheguei. Muitas vezes eu digo, eu não quero mais viver essa vida, não. A vida do jeito que tá, não quero mais, não. Eu não estava pensando em suicídio, não, viu? Não é isso, não. Mas eu estava querendo morrer realmente para essa vida que eu estava levando, que estava uma vida muito. Eu via que não era o propósito de Deus. Então, eu acho que o Senhor começa a levar a gente a odiar a nossa vida. E dessa forma, a gente vai preservar ela para a vida eterna. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente se conforma com a morte de Jesus, quando a gente. Não, vou falar isso mesmo que estava antes. Está na sequência. Marcos 8, 34, 35. É, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Esse versículo começa a ter uma outra clareza, né? Depois que a gente estuda esses outros textos, começa a fazer mais sentido quando Jesus, porque aqui Jesus está falando uma coisa bem resumida, né? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Primeiro, você tem que se negar. Depois, tomar a cruz. Para que tomar a cruz? Para morrer, meu amigo. Jesus tomou a cruz para quê? Para morrer. Então, tomar a cruz é você justamente tomar a cruz todo dia e ir para a cruz. Isso é tomar a cruz. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E logo depois ele fala sobre salvar e perder a vida. Então, esse texto começa a fazer sentido, né? Quem quiser seguir a Jesus tem que morrer. Agora, agora, quando a gente se conforma com
tem que ressaltar uma coisa. Quando a gente se conforma com a morte de Jesus, quando a gente toma a cruz, quando a gente perde a vida por causa de Jesus, nós não perdemos a nossa identidade. Nós continu... Eu continuo sendo Alfredo, Maurício continua sendo Maurício, só que agora com a diferença. Igual a Jesus. Igual. Porque Jesus está vivendo em mim. Jesus está vivendo em Maurício. Jesus está vivendo em você. Então você não perde a sua identidade. Você finalmente você chega no propósito eterno de Deus de ser igual ao Filho. Mas também o Filho morando em mim só pode ser igual, né? Mas é isso. Você salva a sua vida e ela vai ser perfeita em Cristo. Perfeita. Você vai atingir a estatura da plenitude de Cristo. Ah, mais uma definição. Quando ele fala que quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, essa vida, no, no texto grego, quer dizer alma. Alma vivente. Em Gênesis fala que quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, ele se tornou alma vivente. Soprou o espírito, né? Então, vida é alma, é o lugar onde estão os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são confiáveis? Segundo a Bíblia, diz que não. Nossos sentimentos são horríveis, não são confiáveis, né? Uma hora a gente está bem, outra hora está ruim, uma hora tá amando, outra hora está odiando, uma hora está irritado, outra hora está. Minha gente, se a gente for andar por sentimento, a gente não vai para canto nenhum, lugar nenhum. Aí tem que andar pela fé. Ah, porque eu não vou fazer isso porque eu não tenho vontade. Rapaz, bota essa vontade na cruz e vai fazer. Se a gente não fizer isso, a gente não vai fazer a obra de Deus. Não vai. O que é que Paulo diz lá em Romanos 7? Eu não compreendo. Ó, ele já tinha entendido Romanos 6. Ele escreveu Romanos 6. É, eu já ouvi muita gente falando que não, Romanos 7 está fora do lugar. Devia vir antes de Romanos 6. Não, está no lugar certinho. Paulo entendeu Romanos 6, que ele já morreu para o pecado. Só que aí, quando ele foi, aí ele disse: eu não entendo a minha maneira de ser. Porque o bem que eu quero fazer, ele não está falando de pecado. Ele está falando do ser dele, da alma, da vida. Eu não entendo a minha maneira de ser. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu termino fazendo. Não é assim. Aí a gente diz assim: eu quero servir a Deus. Mas não sai de casa, não sai da frente da televisão, não sai do comodismo. Por quê? Porque a carne gosta de comodismo. E para você servir a Deus, você tem que ser um servo. Você tem que ser um escravo. E fazer o que o Senhor manda e não o que você quer. Como é que você não vai fazer o que você quer? Morrendo para a tua vontade, morrendo para a tua vida. Simples assim. É simples em termos, né? Então, vida é alma, lugar de sentimento, desejos, afeições, aversões. A gente
A gente é muito legal, muito amoroso com algumas pessoas, né? E com outras nem tanto. Tem gente que você, ih, rapaz, esse irmão é chato. Não acontece isso. Eu não sei se só acontece comigo, mas então você faz acepção de pessoas. Você constrói muros altíssimos que ninguém pode transpor, só aqueles que você deixa. Aí você abre o portão e a pessoa entra. Não é para ser assim. É para a gente amar a todos. Como é que eu vou amar a todos? Morrendo, fazendo a vontade do Senhor e não a minha. Sim, é, tem um outro texto, não precisa abrir não, mas Romanos 8, 36, 37. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Somos entregues por amor de ti, por amor de Jesus, somos entregues à morte o dia todo. Não é todo dia, não, viu? Também, né? É o dia todo. Então, por consequência, todo dia. Nós precisamos ser como ovelhas levadas ao matadouro. Agora, gente, a gente tem que ter em mente: ah, eu vou morrer, ah, eu vou perder. Não, eu vou receber a verdadeira vida. Eu vou receber aquela vida abundante que o Senhor prometeu. Eu vou. Sabe quando Jesus falou que rios de água viva fluirão do teu interior? Vai acontecer isso. Porque Jesus vai estar dentro de você e vai fazer uma obra em você e nos outros. A obra de Jesus é uma obra de substituição. A gente estava condenado ao inferno, todos nós. O que é que Jesus fez? Ele veio e pagou, ele morreu e foi para o inferno. Sabia disso, né? Diz que ele foi para o inferno e pregou aos espíritos em prisão. Onde é que ele estava naquele tempo que os 3 dias, né? Ao terceiro dia ressuscitou? Ah, no inferno. Foi para o inferno no nosso lugar. Só que o inferno não podia reter ele, né? Então ali Jesus morreu no nosso lugar e foi para o inferno no nosso lugar. E agora, isso já aconteceu, isso é fato. Agora ele quer fazer uma coisa no presente, no presente. Ele quer substituir a nossa vida. Ele quer substituir a vida de Alfredo, de Maurício, de Newton. Ele quer viver no nosso lugar. Amém? E rios de água viva fluirão do nosso interior quando isso acontecer. Só para encerrar, para orar, eu tinha sempre na minha mente,
Deixa eu lembrar aqui uma coisa. Eu tinha sempre na minha mente, e eu acho que a maioria dos cristãos são assim. Eles esperam um, uma coisa acontecer para que a vida dele mude, né? Não, Deus vai ter que derramar o Espírito e algo tem que acontecer. Mas para que isso aconteça, e não é de uma. Tudo bem, tem coisas que acontecem num determinado momento. O batismo é uma delas. E o batismo faz parte da porta, né? Porta de entrada no reino. Mas tem coisas que fazem parte do caminho. Você vai ter que caminhar. E esse caminho, você vai ter que aprender o morrer de Jesus, né? E fazer a obra. Então, por exemplo, para orar, jejuar, ler a palavra, sabe o que é que você precisa fazer? Você precisa morrer para a televisão, para o celular. Ó, celular, minha gente, celular é uma praga. É uma praga. Eu acho que tem algum. Acho que deve ter alguma coisa. Eu já ouvi falar que você pode ver quanto tempo você passa por dia no celular. Acho que tem como medir, né? Rapaz, instala isso no teu celular e no final do dia dá uma olhada. Quanto tempo você gasta no celular? Minha gente, eu me arrependi, viu? Eu comecei a fazer jejum de celular. Mas eu vi que não adiantava não, porque aí eu voltava pior. Eu digo, agora eu não vou mais ficar olhando o celular, não. Não vou. Eu vou olhar rapidinho se alguém se comunicou comigo, saio. Eu vou olhar, posso olhar alguma notícia rápido, né, passar o dia todo na notícia, né? E saio. Pronto. Para que mais? Não preciso mais do que isso, não. Agora veja, se o celular vicia alguém como eu, que eu não fui acostumado desde pequeno com isso, eu conheci já grande. Imagina as nossas crianças que estão crescendo com isso, já estão se viciando desde pequenininho. Pelo amor de Deus, pais, cortem o celular das crianças. Cortem. Isso faz um mal terrível. Então, ó, para orar, jejuar, ler a palavra, eu tenho que morrer para a TV, para o celular, para os entretenimentos, diversões. Minha gente, nós somos servos, né? A gente não está num. Eu tinha escrito essa. Ah, tá aqui. Não, tá não. Nós não estamos num parque de diversões. A gente está num campo de batalha, gente. Então não é para a gente se divertir. Pode dar uma descansada, mas a gente está num campo de batalha. E a gente tem que orar muito, a gente tem que jejuar muito, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que sair de casa, do comodismo, fazer a obra. Amém, gente? É isso. Vamos orar? Ó Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Senhor, queremos que a tua vida se manifeste em nós. Queremos morrer para nós mesmos. Queremos nos conformar com a tua morte, Pai. Colocar o nosso mau gênio na cruz. Queremos colocar
nossa vontade na cruz. Queremos crucificar a nossa vida, Senhor. Não basta só algumas coisas, precisamos crucificar a nossa vida para fazer a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um aqui e que cada um seja um servo muito usado por ti, Pai. Que o grão de trigo morra e dê muitos frutos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus que o Senhor fala conosco, nos relembra e sempre a palavra dele é nova, né? Queria só, antes de comermos do pão e bebermos do cálice, né, queria só relembrar também o versículo Lucas 22, 19 e 20, ali, no momento da ceia de Jesus com os discípulos, fala assim: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, como o Alfredo trouxe agora há pouco, Jesus amou a todos, e da mesma forma, quando fala de ceia, Maurício, me vem muito a questão da mesa, né? E Jesus, ele tinha esse hábito de estar à mesa, seja com os discípulos, seja com as pessoas que ele estava ali, com os fariseus, os publicanos, não importando quem era. E Jesus, ele acolheu a todos, né? E o sacrifício dele foi por todos, né? E essa mesa nos lembra a grande obra que Jesus fez em nossas vidas, o sacrifício e a imensa graça e o amor dele. Porque quando Jesus tomou essa ceia, Judas estava ali no meio dos 12, né? Mesmo Jesus sabendo disso, né, que ele seria traído por Judas, ele não impediu Judas de participar. E Jesus lavou os pés dos 12, né? Amou os 12, serviu os 12. Né? Então, a ceia é esse momento, né? Essa ordenança que Jesus nos faz, né? De fazer isso em memória de mim. Então, a ceia do Senhor é um momento de recordarmos, né, do que Ele fez, né? Que Ele morreu por nós na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, quando celebramos isso, quando ceamos, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus, Alfredo, até que Ele volte. Então, eu queria reforçar isso, né? Esse convite para participarmos da sua mesa, né? Para cearmos, comermos do pão, bebermos do cálice, do vinho, né? Em memória dele, né? E reforçar, né? Que quem está habilitado para participar deste momento são aqueles que já têm essa aliança com Cristo, né? Aqueles que já entregaram, que passaram já, Alfredo, por esse processo que você trouxe agora há pouco, né? De arrependimento, né? De batismo, de receber e ter Cristo habitando em nós, né? Ou seja, a mesa é uma aliança, a ceia é uma aliança, né? Fazemos isso em memória dele e relembrando essa aliança que temos com ele, né? Então, aqueles que participam são esses que já têm essa aliança, que têm esse privilégio, né, de ter Cristo, de poder ter essa aliança com o Senhor. Amém? Vamos orar pelos elementos da ceia? Amém, Senhor. Queremos te agradecer aqui, Pai Santo, mais uma vez, Jesus, pelo privilégio, Senhor, de podermos cear aqui, Senhor, diante de Ti, de participarmos da Tua mesa, Senhor, de podermos desfrutar, Senhor, da Tua vida, Senhor Jesus, que foi entregue em favor de todos nós, Senhor. Do Teu corpo que foi moído, Senhor, do Teu sangue que foi derramado, Senhor Jesus. E assim representa aqui esse pão, o Teu corpo, e esse cálice da nova aliança, Senhor, esse vinho que representa o Teu sangue, Senhor. E queremos aqui mais uma vez, Senhor, seguir
determinação, a tua orientação, Senhor, de fazermos, de ceiarmos e fazermos isso em memória de ti, Senhor Jesus. Em recordação do que o Senhor fez por nós, Senhor, do teu sacrifício, da tua ressurreição, da tua remissão pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Nós queremos celebrar isso aqui como família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, podemos nos achegar. Aproveitar para compartilhar algo importante na ceia. O Senhor nos dá um momento, e à luz da palavra que o Alfredão trouxe, de fazer uma reflexão, de sondarmos os nossos corações. A ceia é um momento de nos conectarmos novamente com o Senhor. Faltam 55 dias para fechar o ano, e eu sei que no nosso coração há muitas coisas que nós queríamos ter feito, que nós queríamos ter morrido para nós mesmos, transformado em nós. E essa morte de Cristo, que é a nossa morte também, permite que nós possamos também ressuscitar com eles, com esse Cristo, né? Esse mistério do amor, tão grande amor do Senhor por nós, né? Queria que a gente aproveitasse então o tempo da ceia para fazermos essa reflexão, sondarmos o nosso coração e lembrarmos daquilo que o Senhor tem para nós, o chamado, né, e o propósito que Deus tem para cada um de nós aqui, olhando também para esse final de ano que estamos chegando, né? Começou o mês de novembro. Lembrando que o Senhor, Ele quer fazer tudo novo. Ele quer restaurar as nossas vidas, quer nos trazer esperança, quer nos trazer a confiança, a certeza da vitória. Nós estamos num campo de batalha, sim. Começa dentro de nós, mas nós também temos a convicção e a certeza da vitória em Cristo Jesus. Esse mesmo Cristo que morreu por nós, ressuscitou 3 dias depois. E é isso que eu queria animarmos, que possamos então, à luz do que o Senhor nos trouxe, sobre a morte, sobre a ressurreição, nós possamos beber essa ceia aqui, participar desse momento, com essa reflexão de que o Senhor tem algo grande para todos nós aqui. Que nós possamos aproveitar esse finalzinho de ano para colocarmos o nosso coração no lugar, nos conformarmos com esse Cristo, que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, que é uma vida de abundância, uma vida de vitória, uma vida que o Senhor tem dado a cada um de nós aqui, a certeza da presença dEle todos os dias conosco. Como é precioso saber que o Senhor está conosco todos os dias. E nós não passamos por nenhuma dificuldade, nós não passamos por sequer um dia sem Ele estar conosco, Ele nos prometeu isso. E essa ceia nos lembra desse Cristo que esteve conosco aqui em corpo, mas continua conosco em espírito e em verdade. Amém? Obrigado. Amém. Então, já nessa ideia do Marcelo, tirar 2, 3 minutinhos individualmente, você possa fazer esse autoexame, né? Examinar aí. Amém. Amém, Senhor. Obrigado pelo teu perdão, Senhor, pelo teu amor por nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado que o Senhor não desiste de nós, Senhor. O Senhor permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Senhor. Obrigado, Pai, por podermos estar na tua presença, Senhor, para adentrar o Santo dos Santos, Senhor Jesus. Possamos estar, Senhor Jesus, como o Marcelo disse aqui, atentos, Senhor Jesus, se examinando, colocando diante de Ti, Senhor, colocando nosso coração diante de Ti, Senhor, de forma sincera, Pai, para que possamos, se houver alguma coisa que precisa ser restaurada, Senhor Jesus, que precisa ser trazida à luz, Senhor, que o Senhor possamos estar obedecendo e seguindo essa Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa ceia, Senhor, obrigado pelo corpo de Cristo, obrigado pelo Teu sangue, Pai. Amém. Amém? Vamos lá?
Alô. Quero ser Senhor acaso nas mãos olhei vida e pátria de novo. Eu quero ser, eu quero ser pastor. Eu quero ser eu quero ser pra minha vida que faça eu sei. E não tinha qualquer diferença antes de pra sair. Havia sua aparência ao desejar, dejeitado entre os homens. Ainda assim carregou nossas flores, o seu cachorro da esperança.
Para que a sua luz em nós em nosso és o cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado e dizer a sua se buscamos que nos faz ver.